Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Gente, em alguns lugares do Brasil, quando se tem algum momento de confusão, acontece algum escândalo, né, na cidade, muita gente usa uma expressão que para retratar o que está acontecendo, né? Ele diz o seguinte: e está pegando fogo no cabaré. Olha, quando eu escuto essa expressão, me lembro dessa expressão, eu enxergo o atual governo brasileiro. Nós vamos tratar de alguns assuntos relacionados a isso e outros ao longo do nosso vídeo. Não vai ser muito longo, então eu peço para você dar o joia, você compartilhar esse vídeo com seus amigos. Olha, podem reproduzir o vídeo de todo o Portal do José, aonde vocês quiserem, no Facebook, porque o nosso interesse aqui é chamar discussão, é provocar uma reflexão crítica, né? Por isso que eu recebo, inclusive, muitas críticas ácidas, mas a gente encara e responde numa boa, tá bom? Vamos continuar participando e ampliando, quanto mais a gente puder, o debate aqui no Brasil. Então, vamos voltar aqui ao fogo no cabaré. Bom, saiu duas revistas esse final de semana, né, passado, e focalizando aqui o personagem do momento, né, o senhor Olavo de Carvalho, né. Então, eles jogam pesado em cima aqui do Olavo de Carvalho, revelando muitas coisas, mas a questão é a seguinte: eu não vou utilizar nenhuma das duas revistas para tirar qualquer tipo de conclusão, porque as revistas também merecem ser criticadas, porque há muito tempo ambas as revistas fazem um jornalismo absolutamente questionável, né? Então eu não vou aqui ficar passando recibo para que as revistas estão colocando. Mas estou usando esse ponto só para chamar a atenção de outros tantos. Quem é que pauta aquilo que a gente consome de informação? Pelas revistas, pelos jornais, pelas televisões e rádios, né? Antes de a gente entrar também nesse tema, eu quero só lembrar que essa semana, no meio dessa briga no cabaré, o artista Lobão, o músico Lobão, ele rompeu com esse grupo todo, né? Antes tarde do que nunca, como ele mesmo diz, né? Decadence avec elegância, né? Vamos cair, né? Vamos entrar em decadência, mas mantendo uma certa fleuma, né? O Lobão, dentro desse cabaré que eu usei como metáfora, né? Ele foi passar uma noite divertida, cheio de bêbados, cheio de alcoólatras, cheio de pessoas violentas, né? E não podia dar outra coisa, né? Ele está se afastando dessas pessoas porque essas pessoas são intolerantes, são preconceituosas, são fundamentalistas, são tacanhas na percepção da realidade, não entendem que nós vivemos numa democracia que é um regime muito frágil, mas na democracia o presidente que eles ajudaram a eleger é o presidente de todos os brasileiros. Ele tem que ser um árbitro, um grande mediador e não um presidente de uma igrejinha, de uma seita ou de um bando de alucinados, né? Alguns de vez em quando aparecem aqui no nosso canal, mas a gente responde numa boa também, né? Quem sabe a gente consiga salvar uma alma ou outra, né? E Lobão, antes tarde do que nunca. Bem-vindo ao campo das pessoas que não estão querendo fazer mal a nenhuma outra pessoa, né? Bom, vamos tocar o resto da pauta aqui, gente. Quem é que faz as pautas dos telejornais, dos jornais, da internet de uma maneira geral? Bom, quem faz são os conselhos editoriais desses grandes grupos, que vão pautar os temas de acordo com a conveniência da sociedade, com a conveniência do país. Não, gente, é de acordo com a conveniência dos interesses econômicos desses próprios grupos. Não é assim só no Brasil, não. Em outros lugares acontece isso também. Mas num país de terceiro mundo como o nosso, quando os meios de comunicação se colocam ao lado de interesses corporativos ou de seus próprios interesses, ele acaba se chocando com o interesse das grandes massas de pessoas dessa sociedade. Não é à toa que a família Marinho, juntando a riqueza de todos os filhos do Roberto Marinho, é a família mais rica do Brasil, né? Eles sabem administrar bem o dinheiro deles hoje, grande parte está no mercado financeiro, então eles são muito interessados que o mercado financeiro continue a dar grandes dividendos. Então, gente, alguns temas que interessam as corporações, eles são pautados, outros não são pautados, ou simplesmente eles são sonegados, ou eles são desvirtuados. Por exemplo, nós todos estamos sendo induzidos a acreditar que o maior problema do Brasil é a Previdência. Se você não fizer a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Será que isso é uma verdade? Vamos ver aqui alguns detalhes, gente.
Olha só, eu peguei um dado muito interessante no site da Câmara Federal. Quanto foi que o Brasil gastou ano passado no orçamento? E o Brasil gastou em torno de 44% do orçamento para pagar juros e 24% para pagar as despesas da Previdência Social. Logo, o pagamento de juros consome muito mais dinheiro do que a própria Previdência Social. Mas por que esse tema nunca é pautado? Vamos ver aqui como é que o ministro Paulo Guedes ele tratava do assunto antes das eleições, porque o ministro Paulo Guedes ele dizia que o que o Brasil paga de juros por ano não é razoável. Vamos escutar a fala do ministro aqui. Vamos lá. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, negou que vá renegociar a dívida pública do país. Ontem, Jair Bolsonaro disse que a renegociação era possível, já que, segundo ele, a dívida não é impagável. Durante a campanha, falei que tinha uma despesa de juros demasiada. Não é razoável o Brasil... Olha só, o ministro está dizendo que a despesa com pagamento de juros não era razoável. Razoável, gente, é algo que fere a razão, que escapa ao correto, que escapa uma percepção reta, né? Então ele dizia que o que se paga de juros não é razoável, ou seja, agride a razão, né? Vamos ver, continue aí, ministro. Gastar 100 bilhões de dólares de juros por ano. Isso é reconstruir uma Europa por ano. Não dá. Então eu falei tantas vezes isso, que os juros são excessivos, que o presidente talvez tenha falado, então não é negociador. Mas isso está fora de questão. Durante a tarde... Quer dizer, o ministro falou com o Bolsonaro só de sacanagem, né? Ele falou, Bolsonaro, olha, nós gastamos uma grana com a dívida, que é um negócio absurdo, é irrazoável, né? Não é racional que nós pagamos juros. E o Bolsonaro acreditou no Guedes, né? Gente, olha só, nós estamos aí diante de uma situação que, se a gente fosse levar para o Código Penal, a gente chamaria de estelionato, né? Bolsonaro podia denunciar o Guedes por ter sido ludibriado, porque ele disse uma coisa e depois, quando chega no exercício da atividade, ao invés de tratar desse tema, que é o tema que mais consome recursos públicos do Brasil, que faz falta para todas as outras pautas, ele preferiu jogar toda a responsabilidade desse gasto para cima dos aposentados e para o futuro de todos os trabalhadores brasileiros. Ou seja, se colocando nessa reforma da Previdência a capitalização, quem vai ganhar será o sistema financeiro, né? Mais uma vez, eu sublinho. Será que isso é por acaso? Por que os meios de comunicação nunca abordam essas questões e quando tocam em problemas brasileiros, quando a pauta são problemas de saúde, educação, transporte, saneamento básico, as matérias nunca fazem com que haja uma reflexão. Elas provocam apenas uma indignação das pessoas, mas ela não provoca, além disso, uma reflexão crítica. Eles, quando vão abordar uma questão de saúde, é só vocês repararem, eles mostram fila de hospitais, falta de medicamento, falta de ambulância, as pessoas no maior drama nas emergências, falta de estrutura total e nunca abordam que aquilo ali é falta de recursos e por que acontece essa falta de recursos? É porque o Brasil não tem dinheiro? Não, o Brasil tem dinheiro, só que os nossos governantes, há muito tempo, justiça seja feita, né, nos governos passados inclusive, preferiram gastar grande parcela do orçamento brasileiro para pagar juros da dívida. O ministro Paulo Guedes, bem que ele podia usar o talento dele e o patriotismo dele para negociar alguma coisa com o sistema financeiro, porque aí sobraria mais uma graninha para saúde, educação, saneamento básico, para aposentadoria. Se ele mesmo sabe que nós gastamos em torno de 400 bilhões de reais por ano, olha gente, ele está falando em economizar 1 trilhão em 10 anos. Se ele mexer nessa questão da dívida pública, ele pode economizar muito mais em muito menos tempo. Não estou falando em calote, eu estou falando apenas de uma renegociação da dívida de uma forma soberana, de uma forma patriótica. Gente, eu deixo essas reflexões para vocês e fiquem muito atentos, né? Porque nem tudo que os meios de comunicação pautam como sendo temas importantes são os verdadeiros temas de interesse das nossas vidas. Eu fico por aqui, um grande abraço, partilhe o nosso vídeo com quem você quiser e mande suas críticas e sugestões. Até o próximo vídeo. Tchau!